Pessoal, hoje é terça-feira, 31 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, o Coronel Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. É bom estar com vocês. Hoje de manhã, uma pessoa que a European Union nunca tinha ouvido mandou um e-mail dizendo: se o juiz beijasse a sua cabeça, a European Union queria beijar a sua cabeça. Não soube como responder. Pois é. Larry, deixa a European Union começar com algo que a gente estava... É sobre a guerra que está acontecendo agora entre o Irã e os Estados Unidos. Algo que aconteceu antes dessa guerra começar. Foi o caso do Charlie Kirk. Várias vezes você e a European Union conversamos sobre o que aconteceu, a realidade do tiroteio, as provas, tudo. Mas hoje soubemos, pelo Daily Mail, que a bala usada para matar Charlie Kirk não correspondia ao rifle, que eles dizem ter sido usado por Tyler Robinson. Como assim? Sabe, é impressionante ver o Kash Patel aparecendo. Diversas vezes perguntaram a ele se ele tinha certeza de que a história do Tyler Robinson. Ele disse que eles têm certeza, que há muitas provas. O que você acha que está acontecendo com o caso do Charlie Kirk? Sabemos que Charlie Kirk era contra a guerra com o Irã. Ele fez de tudo antes desse desastre, dessa chamada guerra contra o Irã. E ele não está mais entre nós. Ele faleceu. O que você acha que está acontecendo? Como você sabe por ter conversado com Larry Johnson e provavelmente com outros, e European Union sei por ter conversado com Larry e Ray McGovern e outros, nós nunca achamos que isso foi apresentado corretamente. Ou seja, não acreditávamos que aquele fosse o atirador, nem que aquela fosse a arma, nem que aquela bala fosse a bala. Não sei se essas alegações estão trazendo isso à tona de forma legítima e precisa ou não, mas não vou mudar de opinião, tendo ouvido especialistas e sabendo algo sobre rifles. É impossível que esse cara tenha atirado em Charlie Kirk. E com certeza ele não o matou a partir da posição que eles estão alegando. E o rifle, em todas as suas configurações, não poderia ter sido a arma que disparou o projétil que o matou. Então a questão é, o que eles estão escondendo e quem eles estão encobrindo? Pois é. Você acha que esta administração revelaria o que realmente aconteceu? Porque até agora eles não informaram a opinião pública. Eles não informaram a imprensa sobre o que aconteceu nos bastidores. Quais eram as provas? Pelo qual Kash Patel, por exemplo, disse que esse sujeito matou Charlie Kirk, porque as provas estavam todas contra ele. Quais eram as provas? Quais eram esses documentos contra ele? Até agora, não vimos. Você viu algum tipo de documento contra esse sujeito? Na European Union não vi nada que me prove que ele foi o atirador. E acho que estamos diante de circunstâncias semelhantes às que cercaram um assassinato muito mais, por assim dizer, importante, o de John Kennedy em Dallas, em 1963. E aquilo levou muito tempo, e houve uma comissão, por mais falha que fosse, que, na realidade, acabou sendo falha. Por mais que tenha tido impacto, foi preciso muita ênfase e muita gente para finalmente determinar a natureza da mentira que seria contada à nação. Devo dizer mentiras, no plural, que seriam contadas à nação. E as pessoas que participaram dessa linha, desde Earl Warren, o ex-presidente da Suprema Corte que chefiou a comissão, até indivíduos cujas histórias, sem o seu reconhecimento ou seu envolvimento, foram invertidos, como a equipe que fez a primeira autópsia em Dallas. Tudo isso para dizer que aquilo foi um processo examinado com extremo rigor. Não o suficiente, ao que parece, mas foi, e foi público. E foi feito sob os holofotes, por assim dizer, mesmo sendo uma falsificação das provas. Esforçaram-se para isso, e agora não fizeram nada com o caso. Dá para dizer que Charlie Kirk não era tão importante. European Union diria que era bem importante.
Algumas coisas que ele dizia eram repugnantes, European Union não gostava dele, mas quando ele começou a mudar ficou claro que irritou muita gente, deixou muitos furiosos, especialmente bilionários judeus americanos. Então, a conclusão seguinte é: quando você tenta descobrir quem provavelmente matou John Kennedy, sabe, a Agência Central de Inteligência, os militares, cubanos insatisfeitos, a máfia, escolha o que quiser. Provavelmente foi uma conspiração entre todos eles. Mas isso é um pouco diferente porque não é tão público e não é tão escrutinado. É simplesmente Kash Patel e talvez algumas outras pessoas do Bureau Federal de Investigação. Nem sei quantas pessoas estão realmente envolvidas na investigação. Então, por que ele está demorando tanto para apresentar provas críveis? Vamos ter uma comissão. Vamos ter que tirar o Kash Patel e arrancar a verdade dele. Kash Patel sabe alguma coisa? Ele faz ideia? Suspeito que ele tem apenas uma vaga ideia de quem matou Charlie Kirk, não uma pista clara. Agora, eles também não querem contar isso ao Donald Trump. Eles não querem dizer isso ao povo americano porque mostraria a incompetência deles. Mas European Union, não acho que eles tenham ideia de quem o matou. Mas European Union, tenho algumas pistas sobre quem European Union acho que pode tê-lo matado. Isso com certeza. E não foi aquele cara com aquele rifle. Estou... É o caso Epstein em versão reduzida, certo? Isso não afeta o Donald Trump, isso não afeta nenhum membro do Congresso, não afeta essas pessoas importantes da alta sociedade. É só o Charlie Kirk. Se fosse mais gente, eles provavelmente estariam escondendo isso com mais habilidade e fabricando mais provas e por aí vai. Mas como é só o Charlie Kirk, quem se importa? Então por que agir depressa? Por que agir com precisão? Por que se quer tentar algo diferente de montar um processo contra alguém? Mas vai ficar cada vez mais difícil incriminar esse cara porque há muita gente por aí, como Larry Johnson e outros, que sabe que é uma mentira. E muitas coisas aconteceram desde o assassinato de Charlie Kirk, que foi tão estranho. Uma delas foi a forma como perguntaram ao Donald Trump, se você lembra, e por que lhe perguntaram, o que você acha de Charlie Kirk? Ele disse, sobre o assassinato de Charlie, ele disse, bem, isso é bom, olhe para aquele prédio, para este belo prédio em que estamos. Veja como ele o trata. Você ouviu o que ele diz? O tom todo, sim. Sobre o chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, o segundo na hierarquia, European Union, acho, no gabinete do diretor de inteligência nacional. Ele não o conhecia. European Union não o conhecia. European Union dei a ele um emprego. Bom, European Union achei que ele era um bom sujeito. Dei a ele um emprego, mas ele já se foi. Acho que ele está errado. Ouça ele falar. Escute o cara contar sobre a conversa telefônica que teve com Donald Trump, dizendo que ia sair, e a resposta que Trump deu. Totalmente o contrário. Trump quer que você acredite que ele nem conhecia esse cara e que a saída foi sem importância. Ele está errado sobre a guerra com o Irã. Se você sentia assim, devia ter saído. E esse cara diz, tive uma longa ligação com o presidente, falei sobre o que a European Union estava sentindo, trocamos ideias por um tempo. Quem está falando a verdade? European Union aposto no outro cara, não no presidente, porque ele é, por assim dizer, um mentiroso de cartão. Hoje, Larry, você teve o briefing do Pete Hegseth, junto com o General Kane, e os dois mencionaram... Espera um minuto, Neyman. Só um segundo. Tem uma nova analogia para você. A gente tem procurado na Eisenhower Media Network, sabe, por analogias históricas. É o Hitler, é o Calígula, é o Nero, todos esses caras. Não, nenhum desses. A analogia é óbvia. Talvez você não se lembre disso. Vou te testar. Vejo alguns fios brancos. Talvez você até se lembre. Este é o senhor do Sith e o Darth Vader. Trump é o senhor do Sith. E Hegseth é o Darth Vader. Ele é o Darth Vader sem a característica redentora de já ter sido um cavaleiro Jedi.
O que você lembra se conhece o filme, no fim ele acaba se redimindo, porque o Cavaleiro Jedi dentro dele reaparece. Mas Pete Hegseth não tem essa qualidade redentora. Ele é o Darth Vader, Trump é o Senhor do Sith, e nós somos o Império. E todo o resto do mundo é a força rebelde do Han Solo. E eles vão atacar e nos matar. Essa é a analogia, direto de Hollywood. Estou falando sério. E esses jovens me olham como se nem soubessem quem é Han Solo, quem é o Darth Vader ou quem é o Senhor do Sith. Do que você está falando? Star Wars. O que é Star Wars? Você está falando de Game of Thrones? Você... Pois é, Larry, um dos argumentos do Pete Hegseth e do General Kane foi que eles atingiram a produção iraniana, o complexo militar industrial, de modo que não conseguem produzir mais armas, mais mísseis, mais drones. Por isso, o número de mísseis e drones tem caído drasticamente com o passar do tempo. Aqui está o gráfico do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Mostra de 11 de março a 29 de março. A linha azul mostra o número de drones e a linha vermelha mostra o número de mísseis. Até o número de mísseis dá para ver ali. Sim, anteontem estava 60 e 40. E, sabe, de alguma forma, é sempre o maior número de mísseis que eles lançam. Anteontem. E o número de drones sobe e desce, mas segue uma trajetória parecida. Eles realmente têm algum tipo de informação? Estão tentando manipular sem apresentar informações robustas, números para a opinião pública. Porque quando você diz algo, tem que apresentar alguma prova, algo para mostrar. Mas eles estão criando uma narrativa que não corresponde à realidade do que está acontecendo. Entendem? Esta administração deu um novo nome à mentira e ao engano. Não há dúvida disso. Liderada pelo homem principal. Ele é o maior mentiroso de todos. European Union tem uma lista, pelo menos parcial, e acho que é bastante válida, do que European Union chamaria de alvos de segundo nível. O primeiro nível eles já atingiram, e de forma bastante devastadora. Precisão extraordinária, devastação extraordinária. O Bahrein, por exemplo, não tem mais capacidade de refino. Aquela era a refinaria mais antiga e maior do Golfo. Agora está destruída. European Union, falei com algumas pessoas ontem sobre o que isso significa. Eles têm de entrar e retirar toda a tubulação e tal agora, e eles diziam que sim, que terão de recomeçar do zero e reconstruir tudo. Vai custar uma fortuna enorme se quiserem fazê-lo. Então foram devastadoramente precisos e devastadores pelo leque de alvos e pelo que European Union chama do primeiro nível de mísseis contra alvos externos, ou seja, não no Irã, não em Israel. Mísseis não lançados contra Israel, lançados contra Erbil, contra Prince Sultan, contra outros alvos, com tanta eficácia no Irã ou no Iraque, por exemplo, que reduzimos nosso contingente na embaixada em Bagdá ao mínimo, só pessoal de emergência. Então tenho que olhar para esse segundo nível, que European Union, acho que é provavelmente bem preciso. Isto é o que vão atingir se os países que têm instalações dos Estados Unidos lá continuarem a abrigar essas instalações, e se elas continuarem a ser usadas em ataques contra o Irã. Uma proposição razoável. Se eles atingirem esse segundo nível de alvos, com a devastação com que atingiram o primeiro nível, nós entraremos numa recessão global com certeza e potencialmente numa depressão global, porque isso vai destruir a economia mundial, não só o sudoeste asiático, mas a economia do mundo. O único país que pode ficar relativamente protegido e até se beneficiar disso é, claro, a Rússia.
por causa do preço do petróleo e tal. Mas mesmo eles serão afetados por outras faltas, e o resto do mundo, inclusive o hemisfério ocidental, será majoritariamente afetado pelas escassezes, assim como alguns de nossos aliados no Oriente, como Taiwan, que vão ser incapazes de lidar com isso sem uma ajuda real por causa da falta de hélio, por causa de outros materiais para a fabricação de chips e, por fim, por falta de petróleo. Quer dizer, se o Irã disser, ok, China, os vossos navios podem passar, mas Taiwan, os vossos não. É isso. E se os houthis realmente tentarem selar o Mar Vermelho outra vez, e não seria preciso muito esforço, como vimos da primeira vez, basta realmente amedrontar as seguradoras e as companhias de navegação. Estamos em apuros. Estamos em sérios apuros. E European Union não vejo nenhum reconhecimento desse desastre iminente por parte de qualquer pessoa na administração. Nenhum deles parece estar consciente do que estão fazendo à economia mundial. Posso estar errado, e eles podem recuar a qualquer momento e parar o que estão fazendo. Talvez até cancelem essa operação terrestre, seja lá o que for. Mas European Union não vejo nenhum sinal disso, e, portanto, não vejo sinal de que reconheçam o terreno perigoso em que estão pisando. E essa ideia de bombardeiros B-52 entrarem e fazerem um bombardeamento em tapete, bem, o que você acha que vai acontecer quando o primeiro bombardeiro B-52 cair na Terra em chamas? Ex-terceira-0 é noticiário quintir. Isto não é bom, Nima. Não é bom para ninguém. Não é bom que o Irã continue sendo pulverizado assim, mas também não é bom para o mundo. Nem vou contar o império liderado por Donald Trump, mas o que vamos fazer não é bom para o mundo. Vamos mergulhá-lo numa crise econômica que pode levar anos para se recuperar. European Union não culpa. Se eles executarem esse segundo nível de alvos, European Union não os culpa. Não os culpa. Eles já tinham atingido Erbil 2 ou 3 vezes antes. Eles tinham enviado drones, tinham mandado um míssil ou dois, sei lá, só para deixar claro para os israelenses e para os britânicos que sabiam que eles estavam lá, naquela instalação de inteligência subterrânea. Bem, desta vez deram-lhes mais do que um simples aviso de que estavam lá. Eles sabiam que estavam lá. Praticamente os aniquilaram. Façam o mesmo com todo o resto que está nessa segunda lista de alvos. É a Arábia Saudita. São os oleodutos, são as instalações do tipo Rastanura que entregam de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo por dia. Quer dizer, nem falem em tirar navios do Estreito de Hormuz. Não haverá petróleo para embarcar nos navios, nem infraestrutura para produzir mais petróleo. Estamos falando de um desastre real se seguirmos com isso e os iranianos forem forçados a atingir esse segundo conjunto de alvos. Sabemos que sexta-feira é feriado, então vem sexta, sábado e domingo. Se eles quiserem invadir o Irã, capturar uma dessas ilhas no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz, vai ser nesta sexta. Sexta-feira Santa. Ele escolhe justamente essa sexta-feira santa. Cavaleiro Jedi, Darth Vader, vou atacá-lo no meu melhor feriado. Deus vai me ajudar. Ele acabou de voltar do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos e disse que eles pedem apenas uma coisa: deem Guans mais bombas. Sabe, ele disse isso durante o briefing. Mas, Larry, veja o que Eric Prince, o fundador da Blackwater, um dos empreiteiros, disse sobre invadir o Irã. O equivalente ao Grupo Wagner no Império. O contingente na ilha de Karg vai ficar muito reduzido. Vão ter de revezar. E isso supondo que não haja perdas por manutenção. Então, sim, o seu assalto inicial à ilha de Karg vai ser muito reduzido, porque essas aeronaves têm de revezar, e isso supondo que não haja perdas por manutenção ou por mísseis. Você lança em massa a 80 unidades de missão aerotransportada na ilha de Karg? De novo, isso é bem arriscado. E uma invasão aerotransportada num lugar que tem milhares e milhares de mísseis, sem contar que os iranianos têm aprendido. Eles certamente têm prestado atenção à guerra moderna com drones, e já implementaram drones com visão em primeira pessoa,
até o nível de pelotão. Quer dizer, você vê vídeos de israelenses no sul do Líbano, perdendo tanques e transportes blindados para os mesmos drones com visão em primeira pessoa que os russos têm usado com grande eficácia na Ucrânia. Então, novamente, é uma luta contra o Irã. Eles não são árabes. Eles são arianos. São combatentes muito inteligentes e extremamente habilidosos. E não seria moleza, se comparado ao que se viu com o exército iraquiano naquela ocasião. A verdade dói. A verdade dói. Ele está certo. Ele está certo. European Union, não sei se eles estão planejando isso, porque tenho que dar... Sabe, acho que te contei o que disse ao Colin Powell uma vez, quando entrei no escritório dele meio exaltado e falei: nunca mais façamos um oficial da Força Aérea presidente do Estado-Maior Conjunto. E ele entendeu o que European Union quis dizer, porque eles não sabem nada sobre guerra terrestre. Eles não sabem nada sobre guerra terrestre. Então o Kane, claro, é isso. Mas ele tem que ter alguns generais do exército que não sejam apenas covardes de merda. Eles devem estar dizendo isso a ele. Operação aerotransportada no Quirguistão? Você está brincando? Quer ver 3.000 pessoas mortas antes de sequer tocarem o chão? Quer que eles dispensem para a terra com os paraquedas pegando fogo? Não. Sinto muito. Isso não vai dar certo. E, como ele sugeriu sobre o Osprey, sabe como os fuzileiros navais o chamam? O caixão voador. Um fuzileiro me perguntou: Coronel, European Union teria o direito, se fosse embarcar num Osprey para um treino, de me recusar a entrar? European Union não soube o que responder. Tenho de dizer que seu histórico não é pior do que o de alguns aviões desenvolvidos nos últimos 50 anos no que diz respeito a causar mortes, ou seja, um histórico ruim. Mas ele tem um problema consistente na transição do voo à frente para operar e de volta, por causa daquela embreagem, que todo mundo conhece e European Union acho. Acho que todo fuzileiro que embarca num Osprey faz uma pausa e reza a Jesus ou a quem for: Maomé, por favor deixe-me sobreviver a este voo. Não é uma aeronave com a qual European Union gostaria de ir para o combate, onde é crucial que tudo esteja perfeitamente cronometrado, na altitude certa, na velocidade certa, no perfil de pouso exato, porque vocês vão sofrer ataques graves, nem que seja por drones, e provavelmente também por mísseis poderosos. Então o Trump está pedindo para matar muitos americanos sem motivo algum. Como um sargento da Força Aérea me disse recentemente por e-mail: por que estamos fazendo isso, coronel? Eles não representam ameaça alguma para nós. Então por que estamos fazendo isso? Essa pergunta provavelmente está passando pelas fileiras também, além da questão religiosa e tal. Provavelmente muita gente está simplesmente se perguntando: por que estamos fazendo isso? Não os pilotos que estão lançando as bombas e tal. Isso é algo que European Union não gosta em ter oficiais da Força Aérea como presidente do Estado-Maior Conjunto. Eles não entendem o combate em terra. Eles só entendem a tecnologia que solta a bomba e as imagens e vídeos que mostram a bomba acertando. Eles não entendem o que acontece depois que a bomba atinge. Eles não entendem o combate em terra. Eles não entendem como é estar sob aquela bomba. E isso é ruim. É ruim. Olhe para a Força Aérea das Forças de Defesa de Israel, os mais sanguinários da face da terra. Veja o que eles estão fazendo no Líbano, bombardeando hotéis, restaurantes, lavanderias, mulheres idosas, homens idosos, bebês nos carrinhos. É nisso que as forças de defesa de Israel são boas. É o que eles fazem. É isso que forças aéreas fazem. Forças aéreas sanguinárias. Os soldados entendem melhor, os fuzileiros navais sabem melhor. Mé, na escawa, niela, mum. E é terrível mandá-los para esse conflito. É simplesmente terrível. Sinto muito por todos eles, sem contar os iranianos que estão sob as bombas. Quer dizer, você ouviu o Arati diante do painel de emergência das Nações Unidas sobre a escola Manab. Ele falou como era.
Ele disse que somos o mal. Somos o mal. Torpedeamos a diplomacia, não uma vez, mas duas. Ele usou a palavra em inglês. Torpedo. Torpedeamos a diplomacia duas vezes. No meio das negociações, bombardeamos gente. A Palestina começou tudo, ele disse. A Palestina é a questão. Foi o início de tudo. E ele está certo. E o Bibi ainda está no poder. Naftali Bennett está irritado com o Bibi porque ele não está matando os palestinos rápido o suficiente. Larry, a realidade é que Donald Trump e Pete Higgs e muitas outras pessoas ao redor de Donald Trump estão lucrando com essas guerras. O Financial Times relatou que Pete Higgs, seu corretor, tentou comprar um fundo de defesa antes do ataque ao Irã. Esses caras estão ganhando muito dinheiro. Olha, o Mark Wayne Mullin. Mark Wayne Mullin não esperou virar senador para ganhar mais de 1 milhão. Ele enriqueceu enquanto desfilava no Congresso. Ele já estava ganhando dinheiro, porque já estava ligado a Pelosi, sabe, por informações privilegiadas. Quer dizer, sim. Às vezes fica difícil defender a América hoje em dia. E aquele relatório que está saindo, você ouviu falar, foi cuidadosamente elaborado, acho, pelo Brown e pela Universidade Brown e por outros. Desde 2000, matamos 38 milhões de pessoas com nossas sanções. 38 milhões. Metade crianças e mulheres. 38 milhões. Junte a isso Líbia, Síria, Afeganistão, Iraque, Somália. Aposto que nosso número supera o de Joseph Stalin, o de Mao Zedong e provavelmente até o de Hitler, em termos de pessoas que o Império matou. Isto é inaceitável. E Arati estava absolutamente certo em sua condenação deste império. European Union, não me importo com o que alguém pense sobre o Irã. Você pode achar que é a burocracia islâmica mais perversa da face da Terra. Isso não se compara ao Império Americano. Na verdade, Pete Haskett estava se gabando hoje sobre o quão precisos são os ataques ao Irã. E estamos atingindo pontos estratégicos em locais estratégicos no Irã. Mas a realidade, Larry, é que estão atacando empresas farmacêuticas, que principalmente produzem remédios contra o câncer para o povo. Ele listou isso. A mesma coisa que estão fazendo em Cuba. Viu o que aconteceu com Cuba ontem? No conjunto, é horrível. Um dos melhores sistemas de saúde do mundo. European Union sei. Visitei os hospitais deles. Visitei o Hermanos Vigada deles. Visitei o que John Bolton chamou de instalação química. Era, na verdade, uma instalação de biossegurança nível 3, que produzia medicamentos muito bons. Eles erradicaram completamente a encefalite japonesa na ilha. Fizeram tudo sozinhos. Talvez tenham recebido um pouco de ajuda dos brasileiros, mas, na maior parte, fizeram sozinhos. Temos muitos médicos cubanos aqui no Brasil. Eles são incríveis. E agora eles estão simplesmente destruídos. Eles estão acabados. Agora, esse petroleiro russo pode lhes dar um pouco de vida. Espero que sim, porque ele traz muita energia, por assim dizer. Eles estavam fazendo coisas como retirar bebês dos respiradores, porque precisavam economizar energia e torcer que, quando a luz voltasse por 1 ou 2 horas, o bebê não estivesse morto. Larry, quanto à situação em Israel, temos um novo relatório. O repórter da Fox News, em Israel, disse que a situação vem piorando com o passar do tempo nessa guerra. E aqui está o que ele disse.
O que ouvimos dos israelenses com quem conversamos é: terminar o trabalho. Eles não querem ter que lidar com isso. Eles não querem que seus filhos sejam criados em abrigos antiaéreos. Na quarta-feira, amanhã os israelenses vão celebrar a primeira noite do Pessah e muitos farão o ceder em abrigos antiaéreos. E é uma realidade da qual os israelenses estão cansados. Eles querem que essas ameaças ao país diminuam e desejam viver em paz e estabilidade. É um ótimo ponto, Trey, porque, como você sabe, o governo de Israel é dividido. Você tem um primeiro-ministro de um lado e um presidente do outro. Mas algo em que eles concordam é na ameaça que o Irã representa ao país. E a European Union acho que isso nos mostra sim. Porém, eles estão perdendo o ponto. Estão perdendo o ponto. Esses israelenses querem que Netanyahu elimine os palestinos e os iranianos. Essa é a solução que eles querem. Eles não entendem que essa solução é impossível de alcançar e que serão eles os que serão aniquilados. Essa é a verdade. E eles não vão participar da operação se os Estados Unidos decidirem agir subterraneamente em uma ou mais dessas ilhas? Não, os israelenses não vão chegar perto disso. Eles sabem melhor. E estão sofrendo muitas baixas significativas na fronteira com o Líbano. Nas fossas blindadas no Líbano, estou vendo imagens que jamais imaginei ver do corpo blindado das forças de defesa de Israel, tão vangloriado. Moshe Dayan deve estar se revirando no túmulo. Essas pessoas estão desmontando os tanques e fugindo, porque na coluna deles os combatentes do Hezbollah são muito espertos. Eles eliminam o tanque da frente, eliminam o tanque de trás, depois derrubam um ou dois no meio. Então os demais ficam alvos fáceis porque nem mantêm distância tática nas colunas por estarem acostumados a não ter que fazer voo. Avançam o mais rápido que podem, quase encostados uns nos outros. É uma estupidez tremenda, especialmente nesse tipo de guerra, porque estão morrendo. Vi o Haaretz esta manhã, mais 5 mortos do corpo blindado no Líbano, e eles não estão divulgando todas as baixas. Quero dizer, há uma rígida restrição sobre a divulgação de baixas. Como a European Union disse, acho que já te disse antes, a lista oficial nos hospitais era de 5.817, European Union acho. E então Netanyahu disse sim, mas todos exceto 137 já tinham sido liberados de volta para o abrigo antiaéreo ou algo assim, claro. Como é que eles foram liberados de volta? Sem uma mão, sem um pé, sem um braço? Quer dizer, não me venha dizer que você tem mais de 5.000, quase 5.000 em seus hospitais e só 167 ainda estão lá e todos os outros estão apenas, sabe, com curativo. Larry, quando se trata da política em Israel, você acha que ainda importa quem é o primeiro-ministro de Israel? Ou você acha que, porque todos eles, veja... Não acho que haja alívio no horizonte. O Partido Trabalhista foi destruído. Já nem sei o que é mais o Partido Trabalhista. O assassinato de Yitzhak Rabin, creio European Union, os atrasou tanto que deixaram de ver uma saída. Então não há uma força equilibradora em Israel, o que é mais um motivo para não ser uma democracia. É um estado de partido único. É o Likud. É o Likud e os aliados dele, que são ainda mais à direita do que o próprio Likud. E ouvi dizer que ontem estavam por aí espancando, com chicotes ou algo assim, os ortodoxos que se recusavam a entrar nas fileiras, sabe, a servir. Isso também não é nada saudável, ter que bater nessas pessoas só para fazê-las servir. Que tipo de soldados vão formar assim? Vão simplesmente mandá-los para as cavernas e túneis e deixá-los morrer. Tenho certeza de que alguns provavelmente gostariam de fazer isso com eles. Aproveitar a vida sem servir, não servir por causa das suas crenças religiosas. Israel está em turbulência, e acho que isso é pouco. Nunca estiveram tão pressionados. Certamente já não é um refúgio seguro para os judeus. Viver em abrigos antibomba, 24 horas por dia,
comer e celebrar em abrigos, e ao sair, você corre grande risco de ficar gravemente ferido ou morrer. Quando você sai, vê tudo ao redor em chamas ou destruído, inclusive muitos imóveis civis, prédios e comércios. Convocaram mais 400 mil pessoas, além das 300 mil convocadas antes. Quem está tocando a economia de vocês? Ninguém. Ninguém. A economia de vocês não está funcionando. Isto é um desastre para Israel, e ninguém está disposto a admitir, corrigir e seguir outra direção. Eles só estão falando sobre a parte sul do Líbano. Eles não querem sair do Líbano, querem tomar o território. E vamos aproveitar e atacar a Síria também. Queremos aquele sírio morto também. Não queremos mais esse sujeito no governo em Damasco. Vamos criar o caos. Vamos provocar o caos no Irã. Vamos causar o caos. E então, vamos entrar nesse caos junto com os colonos. E adivinha, você tem visto a Cisjordânia ultimamente? Agora há unidades das forças de defesa de Israel que estão se voltando contra os palestinos que restam na Cisjordânia e ajudando os colonos a expulsá-los de vez. Pelo menos, à primeira vista, isso não aconteceu. Talvez um soldado das forças de defesa de Israel individualmente ajude um colono a matar um palestino ou a expulsá-los de suas terras. Mas agora há unidades inteiras ajudando a destruir o que resta da vida palestina na Cisjordânia. Sabe, gente sedenta de sangue, gente sedenta de sangue que está recebendo o que merece. Mas no caso de uma guerra contra o Irã, a situação não está indo como querem, porque os Estados Unidos estão pressionando a Polônia a enviar seus sistemas Patriot para Israel. Quando você mobiliza todos esses sistemas, depois a Coreia do Sul, agora a Polônia, a propósito, recusou. Isso mostra a realidade do que está acontecendo em Israel. Bom para os poloneses. Vi a lista outro dia. Provavelmente você também. Sabe, 4 dias restantes, 6 dias, 7 dias, 9 dias e por aí vai. É uma lista bem assustadora para as munições mais críticas de que precisam agora. É por isso que você não vê muita coisa sendo enviada agora. A reportagem do Haaretz esta manhã dizia que o governo afirma que está poupando seus mísseis. Bem, isso significa 2 coisas. Primeiro, você reconhece que está ficando sem. E segundo, você sabe que não está, porque senão você não os estaria poupando, certo? Sabe, você solta essa informação. Vão se esgotar. Vão se esgotar em breve. Eles não têm muitos mísseis restantes. Então, por que estão retendo tantos mísseis e não os disparam quando mísseis estão chegando, se acham que estão acabando? Bem, vocês os estão retendo porque sabem que os estoques ainda são bastante robustos. E para esse segundo nível de alvos, os estoques têm de ser bem robustos para executar esse nível. Então, se está pronto para ser executado, e parecia que, quem é o presidente do Majlis? Kalibov. Ele fez algumas declarações ontem que indicavam claramente que eles estão prestes a lançar esse segundo nível. Então devem ter bastantes mísseis. Eles conhecem a situação em Israel. Eles têm muitas informações de inteligência oriundas de Israel. Antes da guerra começar, todo mundo achava, European Union achava que o Mossad teria muita capacidade de influência no Irã. Mas, com o tempo, parece que eles não têm nada no Irã. Acho que os pegaram bem depois daquele último episódio. Lembra do Pence falando do homem na rua, o iraniano protestando, e o agente do Mossad bem atrás instigando? Acho que encontraram esses agentes do Mossad e da CIA e se livraram deles. E encontraram os armênios, azerbaijanos, curdos e outros que estavam ajudando, e também se livraram deles. Então causaram um grande dano a Israel, e me disseram, não sei ao certo, a fonte era meio duvidosa, que havia bastantes que Israel colocou de volta para tentar reconstituir essa rede de inteligência, por assim dizer, e os prenderam imediatamente. Também,
Sim, acho que é isso, porque pelo que tenho visto e ouvido até agora, eles estão simplesmente às cegas. Eles não sabem o que estão fazendo. É por isso que estão atingindo universidades. Estão atingindo hospitais, escolas. Essa é a razão. Se você tem alvos estratégicos, você ataca os alvos estratégicos. Você não ataca esses. Todos são crimes de guerra. Todos são crimes de guerra. Toda vez que você atinge algo assim, é um crime de guerra. Por outro lado, tudo bem, ela disse que aparentemente ninguém se importa mais. Ele sempre volta a falar dos palestinos. Começando pelos palestinos, ninguém se importa mais. Todas as regras acabaram. Netanyahu quer que Larry forme uma nova espécie de aliança com Estados Árabes para combater os atos de resistência. Mas quando se trata de algum tipo de nova coalizão contra os atos de resistência, é preciso um exército, israelense ou não, e quem vai ajudá-los na Arábia Saudita, no Kuwait, European Union, diria, nos Emirados Árabes Unidos. A opinião pública, na maioria, é contra Israel. Não importa se as elites ou quem governa, o rei, seja quem for, têm outra opinião em seus países. Esse sujeito não é muito popular. Que maneira de preparar a queda da sua própria monarquia. Sério, não é brincadeira. Que jeito de dar nova vida à Primavera Árabe e de forma violenta. Porque European Union, me preocupo com o Bahrein em particular, porque foi duramente atingido. E o fato de que o povo não aproveitou isso para simplesmente derrubar a monarquia é um tanto notável. Tenho que pensar que talvez parte do povo também tenha sido atingida. Sabe, que eles estão meio que tremendo de choque agora. Disseram que European Union nem iria acreditar se fosse ao Bahrein. Está simplesmente devastado. Pois, Larry, o que você acha dos Estados Árabes tentando, soubemos pela Associated Press, que a Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, está tentando forçar Donald Trump a permanecer na luta, a continuar esta guerra? Sabe, por um lado, se você quer continuar o conflito, a guerra, precisa ter, sabe, as armas, as bombas, os mísseis, tudo. Isso é por um lado. Por outro lado, parece que estão dispostos a preparar dinheiro para os Estados Unidos para apoiar Donald Trump e sua administração. Mas o dinheiro não vai fabricar as bombas. Não. É um processo enorme que está levando muito tempo. É demorado. É. Acho que estão muito assustados, têm medo do próprio povo, claro. Sempre tiveram esse medo e vivem de olho nas ruas. Mas também têm medo de que, se os Estados Unidos se retirarem e não houver quem os socorra, e há razão para que nem a China nem a Rússia queiram assumir essa posição. Então, quem mais restaria? Não há nenhum salvador para eles. E o povo percebe isso, e o tempo deles acaba. Agora, o caos que pode ocorrer depois disso pode ser pior do que o que havia antes. Mas European Union acho que prefiro correr esse risco a perpetuar essas monarquias horríveis no futuro. E a razão de essas monarquias continuarem somos nós. Nós as sustentamos. Nós lhes demos as armas para destruir seu próprio povo, se necessário, e as guardas pretorianas para isso. Para isso que serve, na verdade, a Guarda Nacional da Arábia Saudita. É uma guarda pretoriana para a família real. Então, sabe, você está condenado, faça o que fizer. Mas, neste caso, como alguém que gosta de se ver como tendo algum instinto humanitário, European Union gostaria de ver essas pessoas ganharem um pouco de liberdade. Então, derrubá-los. Derrubá-los. Isso é anátema para o meu governo, ou era para o meu governo. Não sei. Compare o discurso que Donald Trump fez. Lembra do discurso que ele fez lá em Riad? Acho que foi em Riad, e ele tinha lá todos os potentados e dizia que entendia as circunstâncias deles, que as apreciava, que ia protegê-los e coisas assim.
E agora veja o que está acontecendo. Para quem eles se voltam, a não ser pedir que ele seja ainda mais agressivo, para que não lhes sobre um Irã fortalecido que venha e os atinja. European Union, não acho que o Irã faria isso, de qualquer forma. Acho que vai levar anos para o Irã se recuperar de toda a pancadaria que lhe demos, para reconstruir suas escolas, seus hospitais, praticamente tudo. Mas esse é, creio, o medo deles, que com a saída dos Estados Unidos e sem outra grande potência substituta, o Irã venha a dominá-los. Não acho que esse medo seja justificável. Realmente não. Então estão apenas tentando salvar a própria pele. Isso é tudo. E European Union, lembro de Powell me falando sobre o príncipe Bandar e sobre os reais em geral, dizendo, Larry, não se preocupe, os sauditas sempre vão atrás da potência mais forte, levando seu dinheiro junto. E quando chegar o fim do dia para a família real saudita, quando se tornar insustentável para eles continuarem por aqui. O mesmo vale para a Jordânia, para o Egito e outros. Mubarak provou isso no Egito. Eles simplesmente não consolidaram bem. Eles se foram. Eles se foram. E a implicação do Powell era, ainda bem que se foram. Ele também não se sentia confortável com essa relação. Não se... Isto é o que Pete Hegseth disse hoje sobre a mudança de regime no Irã. Porque a mudança de regime já ocorreu. Devíamos ser mais sábios do que da última vez. O presidente Trump fará um acordo que esteja disposto a aceitar. E os termos do acordo já são conhecidos por eles. Se o Irã não estiver disposto, então o Departamento de Guerra dos Estados Unidos continuará com ainda mais intensidade. Sim, a mudança de regime aconteceu. É só colocar um capacete nele, que ele vira o Darth Vader. Coloque um capacete preto nele e faça aquele som. É assim que o Darth Vader respirava através daquele capacete. E pronto, ele vira o Darth Vader. Quero dizer, isso não dá para inventar, Nima. Nós somos o Império, e todo mundo lá fora é a Princesa Leia, o Han Solo, a Millennium Falcon, a Justiça, a Verdade e o Jeito Galáctico. O Imperativo Supremo, como Star Trek diria. Isso é quem nós somos. Somos o povo que o mundo odeia. Não é só com Pete Hegseth que Donald Trump parece estar negociando nos bastidores consigo mesmo. Ah, sim. Fala consigo mesmo à noite entre pesadelos. Sim. E então eles, o que fizeram no Paquistão? Receberam o ministro das Relações Exteriores do Egito. Receberam o ministro das Relações Exteriores do Paquistão. Quem mais estava lá? Tiveram mais algumas pessoas lá. E supostamente estavam falando sobre a guerra no Irã. Agora, que diabos você acha que estavam falando da guerra no Irã? Eles estavam falando sobre os Estados Unidos e de como nós nos tornamos perigosos. E só para acrescentar, quando você tem, digamos, o secretário do Tesouro, pode esperar alguma racionalidade dele, porque ele lida com os números. E aqui está o que ele disse sobre o Estreito de Hormuz. Certo. Está bem abastecido e estamos vendo cada vez mais navios passar diariamente, enquanto países individuais fazem acordos com o regime iraniano por enquanto. Mas, com o tempo, os Estados Unidos vão retomar o controle do estreito e haverá liberdade de navegação, seja por escoltas dos Estados Unidos ou por escoltas multinacionais. Então ele acabou de descrever a situação exatamente como ela é. Se o Irã quer que você passe, você passa. Se o Irã não quer que você passe, você não passa. Agora, eles podem manter essa postura indefinidamente? Provavelmente não, mas podem manter um sentimento de perigo grande o suficiente para impedir seguradoras e transportadoras de voltarem com força total? Sim, provavelmente podem fazer isso por tempo indeterminado, a menos que essas operações terrestres triunfem de forma espetacular, o que European Union não espero. O espetáculo será jovens americanos morrendo. Mas fora isso, acho que eles provavelmente conseguem manter esse trânsito seletivo por algum tempo. E ele está falando sem fundamento. Não temos as embarcações navais, munição naval, nem a capacidade naval para manter isso aberto de forma contínua contra um Irã que ainda está bastante armado.
Simplesmente não temos. Então está sonhando acordado. Ele está sonhando acordado pelo menos para daqui a 6 meses. E no fim desses 6 meses, quem diabos sabe o que vai acontecer? Porque Trump está despencando nas pesquisas. O movimento Make America Great Again está à frente dessa queda nas pesquisas. E não há como os republicanos vencerem as eleições de meio de mandato, a menos que cometam uma fraude colossal. E European Union, não consigo acreditar que os democratas vão deixar Zelo se safar com isso. European Union, simplesmente não consigo. Outra vez, não. Make society fins. Sabemos que o Egito está ganhando 800 milhões ou $1 bilhão por mês pelo canal de Suez. Acho que o Irã está se preparando para algo assim, Larry, no que diz respeito ao Estreito de Hormuz. Essa cobrança de que estão falando. Sim, eles já estão fazendo isso. Pelo que sei, já estão fazendo isso. Estão cobrando uma taxa de permissão até de seus próprios aliados e de outras pessoas. Isso provavelmente, Ahmadinejad meio que sugeriu isso em Nova York quando conversamos, que eles nunca tinham pensado nisso, mas deveriam, e talvez partilhar dólar com outros no Golfo. Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Tanto Fará parte disso? Miene. Oman. Também seria a primeira escolha se European Union fosse o Irã. Um país decente que busca a paz o tempo todo em vez da guerra. Sim, deveriam. Eles deviam fazer isso. O Tratado de Direito do Mar alteraria o registro a respeito disso e permitiria cobrar, assim como o Egito cobra para passar pelo Canal de Suez e o Panamá cobra para cruzar o Canal do Panamá. Sempre que falamos sobre a guerra com o Irã, acho que temos ao fundo a ameaça do uso de bombas nucleares, Larry. Acho que a ameaça, a possibilidade de uso de armas nucleares ainda existe. E enquanto Israel estiver em uma situação desesperadora, sabemos o que está acontecendo em Israel. A população não está feliz, como vimos nesse relatório na Fox News. A população está sofrendo muito porque está nos bunkers. E você vê as baixas na fronteira com o Líbano, como o Líbano, de certa forma, está dominando as forças de defesa de Israel. E você vê a pressão dos mísseis iranianos. Então, se diante de todas essas medidas, Israel decidir usar armas nucleares, qual é a sua avaliação desse cenário? Entendo isso simplesmente do ponto de vista militar, que, como já disse antes, uma ou duas não seriam suficientes para influenciar decisivamente a situação. Então, a European Union esperaria que Israel mirasse nas instalações que acredita serem responsáveis pelo lançamento de mísseis de qualquer forma, em trilhos, subterrâneas, seja o que for. E em qualquer tipo de terreno, na maioria das vezes montanhoso, e isso exigiria muitas armas nucleares, pelo menos 50 provavelmente. Portanto, isso não é só soltar o gênio da garrafa, é pedir retaliação. E ainda estaria pedindo retaliação de mais de uma potência na região. Ontem recebemos relatos de que sistemas S-500 estavam sendo entregues, acompanhados por russos para operá-los. Isso colocaria os caças FE-35 e tudo mais em perigo. Alcance de radar de 600 milhas, European Union acho. Vê-se isso chegando a 600 milhas de distância. Você pode abater um FE-35, qualquer coisa que quiser com isso. Não sei se é esse o caso. Ainda não conseguimos verificar. O relatório dizia que havia S-500 em quantidade e técnicos russos para operá-los. Então, sempre que se introduz algo nesse conflito que não seja arma nuclear, pode não ser decisivo no fim, mas certamente seria taticamente decisivo no momento e por vários momentos depois.
Isso nos forçaria a reajustar muitas coisas. Por exemplo, você não mandaria B-52 sobrevoarem, algo que o Trump está ameaçando agora. Ele aparentemente colocou B-52 em alerta para irem para lá e lançar bombardeios em tapete, sabe? Além disso, os B-52 podem transportar o míssil de cruzeiro lançado do ar, acho que é esse, o SLM, e outras armas do tipo. Portanto, não precisam necessariamente sobrevoar território iraniano. E aí você tem, o Lincoln? Acho que o Lincoln ainda está posicionado a cerca de 1.000 quilômetros, mais ou menos no Mar da Arábia. E eles ainda não tentaram nada porque a essa distância faz as contas. A essa distância, mesmo um míssil bastante rápido, na verdade muito rápido, com ogiva tipo bombardeio em tapete, teria problemas. Ele teria dificuldade com a velocidade de flanco de um porta-aviões. A velocidade máxima fica acima de 33 nós. Isso é muito rápido para uma plataforma grande como essa. Então, você pode sair do caminho do míssil, por assim dizer. Ele não consegue te mirar tão rápido na fase terminal se você estiver a essa velocidade e também manobrando. É assim que perderam o avião no Mar Vermelho, por exemplo. O arco da curva deles foi muito fechado e o avião caiu. Eles reforçaram as defesas ou simplesmente tentaram evadir o míssil. Então você não vai querer desperdiçar alguns desses mísseis sabendo que vão errar nessa distância estendida. Se você se aproximar, isso fica bem mais fácil. Fica muito mais fácil para o míssil te acertar e para você acelerar na velocidade de flanco e escapar. Isso tem muitas dimensões ainda não exploradas. Uma delas seria um acerto de sorte num porta-aviões, e 5.000 americanos poderiam morrer numa tacada só. Há tantas coisas que podem acontecer e complicar essa guerra. Se tente patelitenspetão namuton palesitório proce trindam acoma tintintintins motins. Qual seria o apoio do povo americano se um grande navio de batalha, um navio capitânia, no caso um porta-aviões, afundasse com 5.000 homens e mulheres a bordo? A opinião do povo americano mudaria. Por que eles não apoiam esta guerra agora? A maioria não apoia esta guerra. Eles mudariam e de repente passariam a apoiar por causa dessas mortes? Não sei. O povo americano pode ser muito volúvel às vezes, então European Union, não sei. Não acho que mudariam. Acho que tornariam seu desapreço ainda mais profundo se isso acontecesse. Começariam a apontar o dedo e dizer, viu? A gente avisou, vocês não deveriam estar fazendo isso. Vocês acabaram de matar 5.000 homens e mulheres. Não sei. Há tantas variáveis na guerra que, como Clausewitz ressalta repetidamente, você simplesmente não sabe quando algo vai mudar a dinâmica. Powell costumava chamar isso de efeito da Cable News Network. Sabe o que ele quis dizer com isso? Um único soldado ou fuzileiro no campo de batalha filmado pela Cable News Network fazendo algo pode mudar toda a perspectiva da guerra. Pense em Mogadíscio. Foi em 1993, quando aquele suboficial foi arrastado pela rua, queimado e gravemente ferido, e acabou retirado morto do helicóptero. Black Hawk Down, e como isso mudou a opinião dos americanos sobre aquele conflito. E Clinton saiu mais rápido que um raio. Ele deu ao comandante a ordem de retirar Bossi sob pressão e de fazer dá-lo no dia seguinte. Então esse é o efeito da Cable News Network. Você não sabe disso. A câmera pega aquele episódio tático e, de repente, o apoio popular à guerra some. Você nunca sabe quando algo assim vai acontecer. Por exemplo, a Ilha Clark, os Ospreys pegando fogo, fuzileiros navais morrendo, paraquedistas no ar com os paraquedas em chamas. Esse tipo de cena faria o povo americano cair em cima do presidente Trump num instante. Então você nunca sabe quando algo assim vai acontecer e mudar completamente o rumo da guerra, pelo menos para um dos lados. Acho que, no caso de Donald Trump, temos que falar do efeito Fox News, não do efeito CNN. Você está certo. O efeito Fox News. Talvez a Fox News seja a única com coragem suficiente para ir até lá.
Você viu meu artigo na capa do The Washington Post? Não, não vi. Não foi um artigo meu. Foi a Michelle Borstein, a repórter de assuntos religiosos do The Washington Post, me citando no artigo. Ela me chamou de Almirante, Almirante Wilkerson. Obrigado pela promoção. Mas aquele artigo foi o primeiro a falar sobre Hegseth e suas reuniões de oração no Pentágono, a apontar como Trump as tolera e como isso é inconstitucional. Sabe, foi o primeiro artigo. Ficou em destaque, no lado esquerdo da primeira página do The Washington Post. É a primeira vez que conseguimos espaço na mídia convencional. É incrível conseguir isso porque eles não gostam, sabe, das pessoas que são criticadas. Somos traidores, somos traidores, somos traidores assim como Bob Lee foi um traidor. Só que o Bob Lee era realmente um traidor, pois é. O único cara neste sistema que não é traidor é o Lindsey Graham. Ele é direto. Me dizem aqui no meu estado que não só, acho que ela é pediatra, a mulher que está concorrendo contra ele como democrata. Ela não só está ganhando terreno, mas o cara que disputa com Lindsey Graham na primária republicana é pior que o Graham, embora tolerável. Então eles acham que há uma chance de ele derrotar o Graham na primária antes mesmo de chegar à eleição. Ele é um verme de cabo a rabo, mas é meio, sabe? Não é um sujeito tão esquisito quanto o Lindsey. O Lindsey é um cara híbrido. Ele é meio democrata, meio republicano. Para o Lindsey isso não faz diferença. Não faz diferença. Ele me lembra o John Taylor. Ele é do establishment. Ele faz parte do establishment. Acho que faz parte do establishment. Ele é realmente um sujeito estranho. Só poderia ser da Carolina do Sul. Este é um estado que atirou no Forte Sumter. Este é o estado sobre o qual o cônsul-geral informou os britânicos. Você não quer se aliar a essas pessoas. Sabe, de Charleston. Quero dizer, era isso que ele dizia ao primeiro bem-ministro e ao ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Ele dizia, vocês não vão querer se aliar a essas pessoas, são pessoas horríveis. Obrigado. Obrigado, Larry. E nós vamos conversar de novo na sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. E parece que, se quiserem invadir, se quiserem se infiltrar, vai ser na sexta-feira, se isso acontecer. Acho que é isso que o Larry pensa, pois... Vamos ver. Enquanto isso, como uns petiscos. Como isso que me propusi. Espero muito que eles não façam isso, porque é simplesmente, acho que estou certo sobre o desfecho. O resultado não é bom. Vocês estão matando pessoas. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? As pessoas não têm nada a ver com Donald Trump. Essa é a questão fundamental. Por que estamos fazendo isso? Por que estamos atacando sem misericórdia um país que não representa nenhuma ameaça viável aos Estados Unidos da América? Por que estamos fazendo isso? E a resposta de que é por causa de Israel tem um fundo de verdade, mas não creio que seja a resposta completa. Não é a resposta completa. Talvez a resposta completa, como sugeriram o presidente do Majlis e o ministro das Relações Exteriores, seja que somos simplesmente malignos. Pois é. Obrigado, Larry. Até breve. Se cuida. Até sexta-feira. Se cuida. Se European Union... Claro. Vamos conversar. Se cuida. Tchau. Se cuida. Tchau.